Tudo o que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. É isso que nós acabamos de cantar, é isso que nós cremos, e é essa fé no Salvador Jesus que nós queremos nos apegar em todos os dias, momentos e situações da nossa vida. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo conduza a nossa mente, o nosso coração, quando nós queremos agora meditar e refletir na sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a leitura do Evangelho de hoje, e a leitura do Evangelho iniciou dizendo que Jesus entristeceu-se ao saber do que havia acontecido. Então Jesus saiu dali num barco e foi para um lugar deserto. O que havia acontecido para entristecer Jesus? Vocês sabem? O que aconteceu que deixou Jesus triste, chateado, a ponto de querer isolar-se? Se nós olhamos o contexto, nós vemos que fala a respeito da morte de João Batista. Sim, Jesus entristeceu-se muito com a notícia da morte de João Batista. Tanto que sentiu a necessidade de se recolher a certo lugar por algum tempo. E assim Jesus saiu de barco com os seus discípulos e escapou para um lugar deserto, retirado na vizinhança de Betsaida. Mas o seu descanso foi breve. Sua partida e direção do barco tinham sido percebidas. Assim como a notícia se espalhou, multidões se reuniram e seguiram pela praia, carregando consigo doentes e fracos. Jesus, quando ficou triste, quis retirar-se, quis ficar sozinho, não queria conversar com ninguém. Você já se sentiu assim? Muitas vezes nós também queremos ficar sozinhos, isolados, para um momento de reflexão, para um momento de reorganizar os nossos pensamentos, quem sabe para nos colocar diante do Pai em oração. Com a chegada da multidão, nós percebemos que o plano de Jesus não deu certo. E a reação de Jesus como ser humano poderia ser das mais diversas. Mas Jesus é notavelmente diferente de nós. E não teve raiva da multidão. Ele os atendeu com prazer, não com rancor ou contrariado. Ele os viu e teve pena. Ele os viu e teve compaixão. Uma vez eu estava participando de um curso de espiritualidade em cuidados paliativos e me chamou muita atenção da definição que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes dá para compaixão. E ela disse assim, ter compaixão é reconhecer que o sofrimento existe. E esse sofrimento existe não porque você se coloca no lugar do outro, mas porque o outro diz que sofre. E isso basta para você aceitar essa notícia. Quando você tem condições de compreender a condição do sofrimento do outro, então você não tem necessidade de se colocar no lugar dessa pessoa. E isso nos lembra o resumo da segunda tábua da lei de Deus, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Quando Jesus ele saiu do barco, ele viu aquela grande multidão, ele ficou com muita pena deles. E diz o texto bíblico que ele curou os doentes que estavam ali. A multidão ela estava tão ansiosa para chegarem até Jesus que chegaram à margem antes que o barco de Cristo chegasse lá. E quando Jesus esteve pronto para desembarcar, estava reunida diante dele uma grande multidão. E a visão muito o comoveu. Encheu-se de ternura e de preocupação para com aquelas pessoas. Não só pela fraqueza física dos doentes que foram colocados diante dele, mas pela miséria e pela necessidade espiritual de todas as pessoas daquela grande multidão. Jesus usava o tempo para se ocupar com as pessoas e curava muitos doentes. E essa pode ter sido a oportunidade de Jesus para dividir com aquelas pessoas palavras de cura espiritual, de que os galileus tinham grande necessidade. Jesus ficou com pena daquelas pessoas e por isso curou os doentes e aproveitou a oportunidade para ensinar e falar ao povo a respeito do perdão, da vida, da salvação, que estava sendo oferecida gratuitamente àquela grande multidão. Assim como lemos no Salmo hoje, diz: tomai e comei sem precisar pagar, pois é de graça. Jesus oferece de graça esta salvação. E essa atitude de Jesus, no mesmo momento em que ele estava abatido, triste, queria ficar sozinho, ela precisa servir de exemplo para mim e para você ainda hoje, de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para ajudar as pessoas, para estender a mão, ajudar materialmente, fisicamente e também espiritualmente, falando, vivendo e praticando do perdão, da vida e da salvação que temos por meio da obra redentora de Cristo Jesus. E nesse momento eu me pego pensando, como temos nós aproveitado estas oportunidades? Como temos nós aproveitado estas oportunidades como cristãos, como famílias cristãs e como igreja cristã? Como temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para ajudar as pessoas que estão em necessidade? E a partir desta ajuda, como temos aproveitado estas oportunidades para falar de Jesus, do perdão que só Ele pode dar, do perdão que traz paz para o nosso coração e que traz a certeza da salvação eterna, diante de uma vida que nós vivemos que é passageira, que é limitada. E que a certeza que nós temos é que hoje estamos aqui. E amanhã, onde estaremos? Pela fé e esperança em Cristo, cremos que estaremos com Jesus no céu. Mas muitas pessoas ainda precisam ouvir e conhecer este Cristo por meio de nós. Muitas pessoas ainda estão com sede e com fome da palavra de Deus. Interessante quando nós voltamos e olhamos o texto bíblico,
Nós vemos que na agitação para atender, cuidar e curar aquelas pessoas, o tempo passou rápido. Antes que eles se apercebessem, o dia começou a findar. O sol se punha por sobre o lago. E aí veja quando os discípulos sentiram-se obrigados a intervir nos ensinamentos e curas de Jesus. E a sugestão, a preocupação dos discípulos faz sentido do ponto de vista humano. Eles estavam numa região não habitada, não exatamente no deserto, mas não haviam cidades por perto. E declinando o dia, vem a noite. E por isso o povo precisava ser despedido. Simplesmente mandado para as povoações próximas para comprar alimento. Os discípulos parecem mais preocupados com o seu próprio alívio e com o descanso do Senhor do que com as necessidades da multidão. Queridos irmãos e irmãs, quando a situação se mostrou difícil, todo aquele povo com fome num lugar retirado, na boca da noite, os discípulos, eles reagiram. Porém, a reação deles não foi tão boa assim. Eles pensaram com a razão e acharam a solução errada para aquele momento. Muitas são as vezes que nós fazemos cálculos, que nós fazemos planos e esquecemos de que Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitas são as vezes que os nossos cálculos e planos, eles visam somente o nosso bem-estar, como se tudo dependesse da gente. Onde muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. E assim como os discípulos, também esquecemos que Jesus sempre está conosco, todos os dias, todos os momentos e em todas as situações da nossa vida. Somos convidados aqui a lembrar que quando nós planejamos, precisamos estar certos de que não estamos sozinhos, mas que Jesus está conosco. Em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Se estamos felizes ou tristes, se estamos no vigor da nossa vida ou quem sabe diante do leito da morte, Jesus está conosco. Ele não nos desampara em nenhum momento e em nenhuma situação da nossa vida. E é interessante observar, dentro do contexto do Evangelho, que o desconforto dos discípulos se destacava num imenso contraste com a dignidade e a calma do Senhor Jesus. Havia a multidão do povo de pé e sentada pelo espaço, precisando ser acolhida e precisando ser alimentada. E havia um pequeno grupo de discípulos com Cristo no centro, argumentando intensamente e dizendo o que deveria fazer. E Jesus, calmamente revida, dando-lhes a ordem de providenciarem comida para a multidão. E Jesus, nesse momento, ele aproveita para testar a fé dos seus discípulos, no seu poder de ajudar. Os discípulos, eles fracassaram. Fracassaram miseravelmente. Olhando o texto paralelo do Evangelho de João, quando fala da multiplicação dos pães e dos peixes, diz que Filipe, um dos discípulos, após de fazer cálculos
ele anuncia que eles não possuem dinheiro suficiente para comprar pão para todos. Já outro discípulo, André, ele complementa a informação dizendo que só haviam disponíveis 5 pães e 2 peixes. Em vista disso, é quase cômico o desamparo dos discípulos. Vejam, queridos irmãos, quantas vezes nós nos sentimos assim, diante das situações que a vida coloca diante de nós. Diante das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas angústias, pensamos e calculamos friamente, nos sentimos desamparados, abandonados e sozinhos. Quando temos da palavra de Deus uma promessa de Jesus que vem a nós e diz: eu estou com vocês. Quando? Todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, Jesus está conosco. Em todas as situações Ele está contigo. Você não está só. Ele te conhece. Ele conhece a sua vida por inteiro. Seus pensamentos, suas alegrias, suas angústias, os seus medos, são conhecidos pelo Senhor Jesus. Ele não te desampara. Ele não te deixa um dia sequer. Mesmo que nós falhamos, mesmo que nós planejamos e programamos a nossa vida muitas vezes sem buscar a opinião do Senhor Jesus. Mas veja, aqui agora, no momento de desespero dos discípulos, em que os cálculos não estavam batendo, que não havia alimento suficiente, Jesus, ele intervém na situação. Jesus, ele dá a ordem que a multidão se assente em grupos de 100, de 50, para facilitar a distribuição do alimento. Queridos irmãos, isso nos leva a refletir de que nós devemos confiar na ação de Deus diariamente em nossa vida. Os discípulos de Jesus, eles tentaram arranjar a solução eles mesmos e esqueceram de que estavam andando com Jesus. Muitas vezes também nós esquecemos e ainda queremos revelações extraordinárias da parte de Deus, mas esquecemos das coisas simples e pequenas do dia a dia, pelas quais somos agraciados e abençoados pelo Senhor Jesus. A narração bíblica nesse ponto, ela se torna quase tosca, de tão simples. Tomando o alimento, qual era o alimento que eles tinham? 5 pães e 2 peixes para toda aquela multidão. Jesus ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção sobre os pães e sobre os peixes. A seguir, dividiu-os, deu aos discípulos para que por sua vez distribuíssem à multidão. A bênção de Deus provocou o milagre, fazendo que o alimento se multiplicasse em suas mãos. Assim que todos comeram, todos tiveram alimento em abundância. Sim, mais do que isso, os pedaços que sobraram encheram totalmente 12 daqueles cestos grandes que os judeus usavam. Tudo isso apesar de o número dos que se apresentaram para jantar totalizasse 5.000 homens, sem incluir mulheres e crianças. Como isso é possível? Somente com a bênção de Deus.
que promete não desamparar, que promete não abandonar os seus, que promete estar junto de nós todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. E diante desse Deus, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós achamos que nós não somos nada. Achamos que Deus não se preocupa conosco. Achamos que Deus não precisa de nós. Além do mais, para que eu serviria? Para que você serve no reino de Deus? Você já parou para pensar? Por que Deus permitiu a você mais um dia de vida? Todos vocês creem em Jesus como Salvador? Todos? Bom trabalho, pastor Lucas. Aqui eu fiz uma avaliaçãozinha já, né? Isso, maravilha. Por que Jesus, então, não chama vocês para a eternidade hoje? Para estar com Ele, que conforme o apóstolo Paulo diz, é um lugar incomparavelmente melhor do que o que nós vivemos aqui. Porque aqui ainda passamos por angústias, problemas, preocupações, tribulações. Aqui a nossa fé ainda oscila. E a própria palavra diz, vigiem, o diabo anda em derredor, ele tenta afastar vocês de Deus, da palavra, do culto. Né? Quem está de pé, veja que não caia, diz a palavra. Então por que Jesus não leva hoje? Por que Ele não nos leva já para junto de si? E aí nós estamos garantidos na eternidade. Mas Ele não nos deixa mais um tempo aqui. Porque Ele quer nos usar como seus instrumentos. Porque Ele tem um propósito com a minha e com a sua vida aqui nesse mundo. Com a minha lá em São Bernardo, com a da Karina em São Paulo, com a de vocês aqui em São José, ou nos arredores onde vocês vivem. Porque Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quem distribuiu? Foram os discípulos. Foram os seguidores de Jesus. Assim, queridos irmãos, quem pagou o preço da nossa salvação na cruz e ressuscitou ao terceiro dia foi Cristo. Agora, eu e você, como cristãos, como igreja cristã, nós somos convidados pelo próprio Cristo a compartilhar essa mensagem do perdão, da vida, da salvação. Compartilhar a mensagem da palavra que alimenta a nossa fé, do sacramento do altar que alimenta e fortalece a nossa fé. E como diz, na multiplicação aquele pão alimentou todas as pessoas e ainda sobraram 12 cestos. A palavra de Deus, o sacramento do altar, a salvação é para todas as pessoas. E quando nós fazemos isso e compreendemos isso, não apenas aqui, mas quando isso vem para o nosso coração e a partir daqui isso parte para uma prática diária, nós estamos cumprindo com a missão que Deus espera de nós. Somos sendo seus instrumentos que estamos repartindo o pão que alimenta a alma. É um pão que não termina. E o salmista diz que para esse alimento não tem que pagar nada. É de graça, porque Cristo Jesus já pagou o preço. E Ele dá esse alimento. Essa é a razão de Jesus estar e permitir nós vivermos mais um dia aqui. Essa é a razão e o motivo do Senhor Jesus permitir e abençoar todas as atividades desta congregação Cristo Vive aqui de São José. É por isso que a igreja existe, não como um clube, não apenas para nos ajudarmos e nos fortalecermos de forma interna, mas sim para a partir daqui nos alimentarmos e pregarmos a palavra lá fora.
Eu sempre gosto de dizer que quando nós olhamos e comparamos a igreja com um clube de futebol, nós vemos que aqui na casa de Deus, nos momentos de culto, de estudo, nós treinamos, nós ensaiamos, nós criamos as estratégias, a parte tática, nos fortalecemos como equipe, como irmãos, mas o jogo, o campeonato, é da porta para fora. É lá no dia a dia onde que Deus nos coloca. No nosso trabalho, com os nossos amigos, no nosso lazer. É lá que nós vamos praticar. É lá que o jogo é para valer. E ele é grande e cheio de desafios. Mas você não está sozinho. Tem uma promessa de Jesus. Que venha você e diz: eu estou contigo. Todos os dias. Todos os momentos e todas as situações. Não esqueçam disso. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Amém? Amém. Que assim seja, que assim Deus nos conceda. Amém. Nós nos colocamos em pé. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado porque Tu nos alimentas física e espiritualmente. Obrigado por Jesus pagar o preço do nosso pecado e enche-nos do Teu Espírito Santo para que possamos ser Teus instrumentos, semeadores da Tua palavra, ali onde Tu nos colocas dia após dia. Em nome de Cristo. Amém.